podemos abrir as Bíblias no Salmo capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Até aqui a leitura de Deus. Por um momento vai parecer que nós esquecemos o Salmo 13, mas vocês vão perceber que nós vamos chegar lá, tá? Nós estamos a poucos dias do Natal, e como todos sabem, o Natal só é Natal por causa do Papai Noel, né? Se você quiser receber um ou mais presentes de Natal, é necessário que você especifique quais os presentes que você deseja receber numa carta endereçada ao Polo Norte, né? Onde o Papai Noel vive. Se você não fizer isso, se você não especificar numa carta o que deseja receber de presente, você poderá receber do bom velhinho ou aquilo que não deseja ou não precisa, ou então até mesmo ficar sem presente algum. Nas tuas orações a Deus, você também deve ser específico no que pede a Ele. Você tem que especificar aquilo que você quer que Deus faça a teu favor. Você deve especificar aquilo que você quer que Deus te dê. Mas não pela mesma razão pela qual você deve ser específico nos pedidos que faz ao Papai Noel. Você deve ser específico nos pedidos que faz ao Papai Noel, porque você sabe melhor do que ele, melhor do que o Papai Noel, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, né? Papai Noel está muito ocupado lá no Polo Norte fazendo todos os brinquedos, todos os presentes. Ele não tem tempo para ficar verificando a vida de cada um, o que cada um precisa, o que cada um quer. Então é por isso que você deve ser específico, né? Você deve ser específico no pedido ao Papai Noel, porque você, melhor do que ele, sabe o que de fato você precisa, o que de fato você quer. Mas essa não é nem de longe a razão pela qual você deve ser específico nos pedidos que faz a Deus em oração. Então, eu quero que vocês entendam esse ponto aqui. Você deve ser específico nos pedidos que faz a Deus, mas não pela mesma razão que você deve ser específico nos pedidos que faz ao Papai Noel. Você é específico nos pedidos que faz ao Papai Noel porque você é mais sábio do que o Papai Noel. Pelo menos no que diz respeito à tua vida, né? Você sabe o que precisa, você sabe o que tem necessidade, você sabe o que você quer mais do que ele. Por isso você precisa ser específico. Já com Deus, você também deve ser específico, mas não porque você seja mais sábio do que Deus. Não porque você, melhor do que Deus, sabe qual é a tua necessidade, não porque você, melhor do que Deus, sabe aquilo que você deseja. Mas ainda assim, muitos cristãos professos, muitas pessoas que professam fé em Jesus, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, pensam que a especificidade que devem ter ao fazer os seus pedidos a Deus em oração se deve ao fato de que, sem a sua ajuda, Deus jamais poderia saber o que fazer a teu favor. Muitos cristãos pensam isso. Não, eu tenho que pedir exatamente o que eu quero, porque se eu não pedir exatamente o que eu quero a Deus não vai ter como resolver o meu problema.
Deus não vai saber como resolver um problema, Deus não vai saber nem como começar a resolver o meu problema. Muitos cristãos pensam assim. Muitos cristãos pensam que Deus precisa da sua ajuda para entender melhor qual é o seu problema, e então determinar qual é a melhor solução para aquele problema. E eu vou provar para vocês que muitos cristãos pensam exatamente assim. Um infeliz exemplo dessa afirmação pode ser encontrada num livro muito bem-vindo, muito, como é que eu posso dizer, muito bem aceito no meio evangélico brasileiro. Esse livro foi escrito por um famoso pastor e autor, já morto agora. O pastor, na época, não sei se agora continua sendo esse o dado, mas ele era o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Na época que ele escreveu esse livro, ele se chamava Paul Yong-cho. Depois ele mudou o nome para David Yong-cho. E em um dos seus livros, chamado A Quarta Dimensão, ele afirmou ter pedido coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum ao entregá-las. Ele pediu coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Essa é uma afirmação arrogante. Não apenas como se estivesse obrigando Deus a fazer, mas dizendo que se ele não tivesse sido específico bastante, Deus cometeria algum erro. Né? Embora ele não tenha afirmado direta e explicitamente, ele indireta e implicitamente confessa ser mais sábio do que Deus. Né? Quando ele diz que ele pediu em oração coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Ou seja, se ele não tivesse sido específico o suficiente, Deus provavelmente cometeria algum erro ao responder às suas orações. E é precisamente essa ideia que ele quer provar nessa parte do seu livro. Ele cita, ele afirma que havia pedido a Deus, ele era isso acho que foi logo depois da guerra da Coreia, que dividiu a Coreia em Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Então, um país que recém está se reerguendo da guerra, é um país em que a maioria das pessoas estão bem pobres, né? Então ele estava numa situação assim de pobreza bem extrema, né? Ele não tinha coisas às vezes para comer nem nada, né? E ele era um pastor responsável por uma igreja, e então ele tinha necessidade de uma escrivaninha onde ele pudesse estudar, onde ele pudesse escrever os seus sermões, né? Ele tinha uma necessidade de uma cadeira, porque tendo uma escrivaninha, tu vai querer sentar numa cadeira para poder estudar, para poder escrever, e ele tinha também necessidade de uma bicicleta para poder se locomover, né? Para poder ir onde as pessoas estavam. Então ele fala que ele havia pedido a Deus uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta, e ele afirma no livro que Deus não respondeu à oração que ele fez por ele não ter especificado para Deus o tipo e o modelo de escrivaninha, cadeira e bicicleta que ele queria e precisava. É como se sem a sua especificação, Deus ficou paralisado diante da multitude de tipos e modelos existentes de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas, né? É mais ou menos quando a gente vai comprar alguma coisa, né? A gente sabe que quer comprar um tablet, um celular, alguma coisa assim. Só que de repente tu fica diante de todas as possibilidades que tu tem, tu fica meio que paralisado, né? E agora, será que eu compro aquele ali? Porque aquele ali, ele tem essa vantagem, mas aquele outro tem essa outra vantagem que esse não tem. Qual será que eu compro? É como se Deus
tivesse ficado paralisado. Tantas possibilidades de escrivaninha, tantas possibilidades de cadeira, tantas possibilidades de bicicleta. Deus ficou. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual escrivaninha, qual bicicleta, qual cadeira eu vou dar para o meu filho. Para o Sr. Cho, né, o Paul Yong-cho, Deus não é sábio o suficiente para determinar qual escrivaninha, cadeira e bicicleta eram mais apropriadas às suas necessidades. Ele afirma que foi somente após ter especificado para Deus o tipo e modelo de escrivaninha, cadeira e bicicleta que Deus respondeu positivamente à sua oração. Mas essa resposta não foi imediata. Ele continua no livro. Ela não foi imediata, pois ele argumenta que a razão para ser específico naquilo que se pede a Deus em oração é para que o crente possa chamar à existência aquelas coisas que não existem como se elas existissem, como se elas já fossem suas. E aqui eu vou pedir que vocês abram comigo em Romanos, capítulo 4. Porque ele cita essa passagem aqui. Ele cita Romanos 4. Romanos 4. Ele cita Romanos 4, versículo 17. Mas para nós termos um contexto aqui, nós vamos ler a partir do versículo 13, tá? Romanos 4, 13. Porque a promessa de que havia de ser, aqui se referindo a Abraão, né? A promessa que Deus fez a Abraão de que ele haveria de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, né, Abraão, em esperança, creu contra esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo, versículo 21, estando certíssimo de que ele tinha prometido também, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Até aqui. O Paul Yong-cho, então, ou David Yong-cho, afirma que uma das razões pelas quais nós devemos ser específicos naquilo que pedimos a Deus é para que o crente possa fazer aquilo que está no versículo 17 aqui. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Para que o crente possa, fazer uma citação direta dele aqui, chamar à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Mas observe que aqui, em Romanos 4, em nenhum momento Paulo afirma que Abraão ou qualquer outra pessoa tem a capacidade de imitar a Deus no que diz respeito ao poder e capacidade de chamar à existência as coisas que não existem. Né? Não foi Abraão que chamou as coisas à existência as coisas que não existiam. Foi Deus. Né? Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu em Deus, Abraão creu em Deus contra a esperança que a sua velhice e a esterilidade de Sara lhe davam. Né? Qual era a esperança que a sua velhice e a esterilidade de Sara lhe davam? Nenhuma. Essa era a esperança que a velhice de Abraão e a esterilidade de Sara lhe davam. Nenhuma. Ele creu contra essa esperança. Mas não foi Abraão que chamou à existência as coisas
que não existem. Foi Deus. É Deus que faz isso. O único que chama à existência as coisas que não existem é Deus. E é precisamente isso que Paulo afirma nessa passagem. Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Paul Yong-cho, então, ele perverte a Escritura ao citar Romanos 4. Porque ele cita Romanos 4 como se tivesse sido Abraão que chamou à existência aquilo que não existe. Né? Ele cita Romanos 4 como que se ele próprio, Paul Yong-cho, tivesse a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Ele cita Romanos 4 como se qualquer crente poderia chamar à existência aquilo que não existe. Então ele perverte a Escritura. Particularmente, eu preferia não falar que o pastor da maior igreja do mundo perverte a Escritura, né? Eu preferiria não falar isso, mas eu não tenho culpa que ele fez. E eu não tenho culpa que ele escreveu um livro, e eu não tenho culpa que o livro dele é bem aceito no meio evangélico brasileiro. Todas essas coisas aconteceram antes de eu nascer, né? Eu nasci em 85, e se eu não me engano, esse livro aqui foi escrito no final da década de 70. E já foi traduzido para o português no início da década de 80. Então, eu não tenho culpa dessas coisas, porque todas elas aconteceram antes de eu nascer. Então, eu não tenho culpa que eu sou obrigado a afirmar que o pastor da maior igreja do mundo perverte as Escrituras. E ensinou muita gente essa perversão na Escritura. Alguém poderia argumentar o seguinte: não, mas Paulo escreveu que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Né? Em Efésios 5:1, está escrito que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Bom, aqui Deus está chamando à existência as coisas que não existem. E se eu devo ser imitador de Deus como filho amado, então eu também devo chamar à existência as coisas que não existem. Sim, nós somos ordenados a sermos imitadores de Deus como filhos amados, mas esse mandamento se refere aos atributos comunicáveis de Deus e não aos atributos incomunicáveis dele. Agora você está pensando, tá bom, o que é um atributo comunicável e o que é um atributo incomunicável? Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele comunica, são aqueles que ele concede às suas criaturas racionais e morais, como anjos e pessoas. Né? Por exemplo, ele concede santidade aos anjos. Né? Os anjos fiéis de Deus são santos. Deus é santo e ele comunica a sua santidade aos anjos fiéis a ele. Deus também comunica a sua santidade àqueles que creem em Jesus. Né? Porque aqueles que creem em Jesus são chamados santos. Eles são chamados santos por quê? Porque Deus comunicou essa santidade a eles. Deus concedeu essa santidade a eles. Outro atributo comunicável é justiça. Outro, bondade, amor, compaixão, misericórdia, sabedoria. Esses são apenas alguns exemplos dos atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Deus comunica, que Deus concede às suas criaturas racionais e morais. Quais são essas criaturas morais e racionais a quem Deus concede? Os anjos fiéis, não os anjos que se rebelaram com o diabo, não. Aos anjos fiéis e aqueles que creem em Jesus. É com respeito aos atributos divinos comunicáveis que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Quer ver? A gente pode abrir em Efésios capítulo 4, para a gente pegar o contexto maior aqui. Efésios 4, a gente vai ler a partir do versículo 31, bem no finalzinho ali.
Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É com respeito aos atributos comunicáveis de Deus que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. No caso aqui específico, quais são esses atributos? Benignidade, ali no versículo 32, né? Antes, sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos. Então, no contexto aqui, é com relação à benignidade e à misericórdia que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Né? Nós devemos imitar a Deus como filhos amados no que diz respeito a essa benignidade e misericórdia que nos leva a perdoar os irmãos que nos ofenderam, da mesma forma que Deus, pela sua benignidade e misericórdia, nos perdoou. Então, é com respeito aos atributos comunicáveis de Deus que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Agora, é impossível imitarmos a Deus com respeito aos seus atributos incomunicáveis, visto que tais atributos, como a sua própria definição teológica indica, eles não são comunicados por ele a ninguém. Quais são esses atributos incomunicáveis? São aqueles que definem o que significa ser Deus. É aquilo que distingue Deus da criação. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. É aquilo que define a própria divindade de Deus. Os mais famosos é onisciência. Deus é todo conhecimento, Deus conhece tudo aquilo que existe para ser conhecido. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares, não há um lugar no qual Deus não esteja presente. Né? Não existe lugar onde eu possa me esconder de Deus, porque se eu quiser, como o salmista diz, né? Se eu quiser me esconder de Deus no Sheol, no inferno, onde os mortos estão, Deus também está lá. Por quê? Porque ele é onipresente. Não existe lugar onde ele não esteja. Então, onisciência, onipresença e onipotência. Deus tem o poder e a capacidade para realizar tudo aquilo que é logicamente possível. Tudo aquilo que é logicamente possível. Colocar esse logicamente ali é importante. Por quê? Porque Deus não consegue fazer um triângulo redondo, né? Por que Deus não pode fazer um triângulo redondo? Porque, por definição, um triângulo não pode ser um círculo. Né? Um triângulo é um triângulo, um círculo é um círculo. Um triângulo é uma forma que tem 3 ângulos internos que somam 180 graus. Que é diferente da definição de um círculo. Então Deus tem o poder e a capacidade para realizar tudo aquilo que é logicamente possível. Ou seja, os atributos incomunicáveis de Deus, tais como a sua onipotência, onisciência, onipresença, são a própria definição do que significa ser Deus. Logo, seria próprio, para não dizer impossível, que Deus comunicasse a outro ser esses seus atributos. Né? Porque imagine que Deus comunicasse a mim o atributo de onipotência. Se ele fizesse isso, a partir de agora, eu me tornei Deus, semelhante a ele. Mais ou menos como naquele filme Todo-Poderoso. Quando vocês viram aquele filme Todo-Poderoso? Né? Qual é a história daquele filme? Deus concede a um homem os seus poderes. Deus concede ao personagem interpretado pelo Jim Carrey, isso. Deus concede a ele os seus atributos incomunicáveis. Deus concede a ele onisciência.
Deus concede a ele, no filme não fica claro a onipresença, né? Até porque não tem como expandir o corpo humano para preencher todo o espaço, né? Mas certamente onisciência e onipresença. Onisciência por quê? Porque no filme ele é capaz de ouvir as orações das pessoas, né? E onipotência porque ele tem o poder de fazer tudo o que ele quiser fazer. Só que então, no caso do filme, o personagem do Jim Carrey, ele se tornou Deus. Então agora já não existe mais um Deus. Agora existem dois deuses, né? O personagem que era Deus no filme e agora o personagem do Jim Carrey que recebeu os poderes de Deus. Se Deus comunicasse os seus atributos incomunicáveis a nós, não haveria mais apenas um Deus, haveria uma pluralidade de deuses. E é pela sua onipotência que Deus chama à existência as coisas que não existem, conforme o relato da criação em Gênesis. Né? É ali que é em Gênesis que nós vemos Deus chamando à existência aquilo que não existe. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E essa onipotência pela qual Deus chama à existência as coisas que não existem, pertence apenas ao Deus triuno, e ela não pode ser comunicada a ninguém. Ou seja, ninguém além de Deus tem esse poder e capacidade. E o engraçado e também triste é que o Paul Yong-cho, e na verdade muitas outras pessoas, eles foram enganados pela mentira satânica. A mesma mentira satânica que enganou e seduziu Eva. Porque o que foi que a serpente falou? A serpente disse: olha, se tu comer desse fruto aqui, se tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser como Deus. E quando a serpente diz: vocês vão ser como Deus, a serpente não está falando acerca dos atributos comunicáveis de Deus. A serpente não está dizendo: vocês serão tão santos quanto Deus. A serpente não está dizendo: vocês serão tão graciosos, misericordiosos, amorosos quanto Deus. Não. Ela está dizendo: vocês serão tão oniscientes quanto Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E o que está implícito ali é: vocês serão tão onipotentes quanto Deus. Então, é irônico e ao mesmo tempo triste que Paul Yong-cho e muitos outros tenham sido seduzidos e enganados pela mesma mentira que seduziu e enganou Eva. Vai ser como Deus. Deus chama à existência as coisas que não existem, tu também vai conseguir fazer isso. De novo, eu preferiria não estar falando isso. Eu gostaria de não afirmar que aquele que foi o pastor da maior igreja do mundo foi seduzido e enganado pela mesma mentira que seduziu e enganou Eva. Mas eu não tenho culpa que ele foi. E eu não tenho culpa que o engano, ele usou esse engano para influenciar muitas pessoas em direção ao engano. Ele foi enganado e ele enganou a muitos também. Né? Porque esse é o problema do engano. Né? Quando eu sou enganado, eu começo a passar esse engano adiante. É mais ou menos como uma doença. Né? Eu fui contaminado pela doença, por um vírus, e eu, sem saber, eu tô passando essa doença, esse vírus adiante. O engano funciona da mesma forma. Eu fui enganado, eu acredito que o engano é a verdade, e eu começo a passar isso adiante. Mas o Paul Yong-cho, ele não para aí. Ele afirma que a especificidade do pedido feito a Deus é necessária para que o crente tenha a visão de um objeto claro. Né? Porque quando eu peço, eu quero
a tal bicicleta, tal marca, tal modelo, eu consigo visualizar essa bicicleta na minha mente. E ele diz que é importante a pessoa conseguir visualizar aquilo que pede a Deus na sua mente por causa de Hebreus 11:1. A gente pode abrir lá. Oi? Isso. É mais ou menos isso. Se tu pensa, tu vai, né? Se tu fica mentalizando aquilo ali, tu vai atrair aquilo ali para tua vida. É mais ou menos isso. Só que, obviamente, ele vai usar uma linguagem bíblica, ele vai usar uma terminologia bíblica para ensinar isso, né? Para comprovar essa ideia, ele torce o sentido de Hebreus 11, versículo 1, citando esse versículo parcialmente e intercalando as palavras desse versículo com as próprias palavras dele. Ele cita esse versículo da seguinte forma: a fé é a certeza de coisas bem específicas, ele coloca ali no meio, que se esperam. Agora, a citação completa de Hebreus 11 é aquela que todos nós conhecemos, né? Sem interpolação alguma, sem a intercalação de qualquer outra palavra minha, a citação é a seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o restante do capítulo 11 deixa claro que as coisas que se esperam, que os fatos que não se veem, não se refere à imagem que o crente deve ter em sua mente daquilo que ele espera receber de Deus. Ah, não, eu quero receber aquela bicicleta, então eu tenho que imaginar essa bicicleta na minha mente, né, para que eu tenha a certeza de que eu vou receber essa bicicleta. Ou então eu quero um carro. Né? Eu tenho que imaginar a marca e o modelo do carro, o ano do carro, né? Eu tenho que visualizar isso na minha mente para eu ter a certeza de que eu vou receber. Ou então eu quero me casar com aquela mulher, então, né, eu tenho que visualizar ela na minha mente com todos os detalhes do seu rosto, do seu cabelo, do seu corpo, para que eu possa recebê-la como esposa, né? Para que Deus possa me dar ela como esposa. Mas não é isso que o escritor de Hebreus quer dizer quando ele afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Fica claro, pelo capítulo 11 aqui, que as coisas que se esperam e os fatos que não se veem referem-se às promessas que Deus fez ao seu povo antes da vinda de Jesus e que não foram plenamente cumpridas durante a vida deles. É isso que são as coisas que se esperam e as coisas que não se veem. As promessas que Deus fez ao seu povo, que viveu antes da vinda de Jesus e que não foram plenamente cumpridas nas suas vidas, precisamente porque eles viveram antes da vinda de Jesus. Isso pode ser verificado, por exemplo, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E agora a gente pula para o versículo 39. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O escritor de Hebreus define a fé
como sendo a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, exatamente porque, embora tenham recebido um cumprimento parcial e temporal das promessas de Deus durante as suas vidas, os heróis da fé que viveram antes de Jesus, eles não obtiveram o cumprimento final e eterno dessas promessas. Visto que esse cumprimento final e eterno aguardava a vinda de Jesus. E tudo aquilo que Jesus conquistaria mediante a sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então, você deve ser específico nos pedidos que faz a Deus, não porque você tem que visualizar aquilo que pede a Deus, não porque você tem que ter na mente a imagem daquilo que você pede a Deus, para que então Hebreus 11, versículo 1 se cumpra na tua vida. Não é por isso que você deve ser específico nos pedidos que você faz a Deus. De fato, como o Luiz afirmou ali, né, a ideia de que para receber aquilo que se deseja é necessário você visualizar mentalmente a bênção desejada, nada mais é do que misticismo pagão. Nada mais é do que superstição anticristã. Como o Luiz falou, a lei da atração, né? Tu pensa, tu fica mentalizando aquilo, né? E a partir dessa mentalização, tu consegue conquistar aquilo que tu está desejando. Tu consegue atrair para a tua vida aquilo que tu está desejando. Não é por isso que você deve ser específico nos pedidos que faz a Deus. A gente pode voltar para o Salmo 13, e você deve estar se perguntando a razão para gastarmos esse tempo precioso, né? Já quase 1 hora de pregação. Você deve estar se perguntando por que gastarmos este tempo precioso demonstrando os erros e heresias de David Yong-Cho, na época que ele escreveu o livro, Paul Yong-Cho, no que diz respeito aos pedidos específicos que você deve fazer a Deus em oração. Você deve estar pensando, por quê? Por que fazer tudo isso? É necessário nós expormos os erros e heresias desse homem, precisamente porque ele é bastante influente no evangelicalismo brasileiro. Talvez antes dessa noite, você jamais tenha ouvido falar de Paul ou David Yong-Cho. Talvez você jamais tenha lido qualquer um dos seus livros. Mas é provável que você ou já tenha ouvido, ou ainda ouvirá alguma pregação influenciada por ele, alguma pregação influenciada pelos seus erros e heresias. E ao afirmarmos que você deve ser específico ao fazer os seus pedidos a Deus, você poderá cometer o erro de pensar que por usarmos a mesma terminologia de Paul Yong-Cho, nós estejamos concordando com as razões que ele apresenta para que você seja específico, né? De repente você está ouvindo uma pregação e lá o pregador, influenciado pelo David Yong-Cho, pelo Paul Yong-Cho, está dizendo, não, irmão, você tem que ser específico naquilo que você pede a Deus, porque você tem que ter bem certo na mente aquilo que você quer, você tem que visualizar aquilo que você está pedindo, por causa de Hebreus 11:1, você também tem que chamar à existência aquilo que não existe, né? De repente você então está ouvindo essa pregação e ouve o pregador afirmando que você tem que ser específico, e daí você se lembra dessa pregação. E, o João também falou que tem que ser específico. Então, isso quer dizer que o João também concorda com o Paul Yong-Cho, com o David Yong-Cho. O João também concorda que tu tem que visualizar na tua mente aquilo que tu quer da parte de Deus, que tu tem que chamar à existência aquilo que não existe. O João também concorda com isso. É por isso que ele disse, é por isso que ele pregou que a gente tem que ser específico naquilo que pede a Deus. Nós estamos gastando este tempo para demonstrar que se um dia se você já ouviu uma pregação assim, ou se ainda ouviram alguma pregação assim, você tenha bem certo que a única semelhança que existe entre aquilo que você vai ouvir hoje e aquilo que o Paul Yong-Cho escreveu, a única semelhança é a ordem que você deve ser específico. As razões são completamente diferentes.
Paul Yong-cho afirma que você deve ser específico nas suas orações a Deus por pelo menos 3 razões que contrariam diretamente a palavra de Deus. Para que você visualize na sua mente o que pede a Deus, para que você chame à existência as coisas que não existem e para que Deus se guie pela tua sabedoria e não cometa nenhum erro ao responder às suas orações, né? Porque foi assim que nós começamos, né? Ele afirmou que ele foi tão específico que Deus não cometeria nenhum erro ao entregar aquilo que ele pediu a Deus. Né? Então, essas 3 razões ele apresenta. E essas 3 razões contrariam a palavra de Deus. Já nós, com base na palavra de Deus, afirmamos que você deve ser específico ao fazer os seus pedidos a Deus, por saber que na sua palavra, na palavra de Deus, você encontra a solução para todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras próprias deste mundo caído em pecado. Porque se você parar para pensar, todas as circunstâncias trágicas, todas as circunstâncias desesperadoras, todas as dificuldades que qualquer um de nós enfrenta, né? Todo o sofrimento que vem sobre qualquer um de nós tem como causa e origem o pecado. Seja o meu próprio pecado, seja o pecado de outros contra mim. Todos os conflitos familiares, todas as rixas, todos os casamentos desfeitos, né? Toda a rixa que existe entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmão e irmão, entre amigos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, tudo isso tem origem no pecado. Por que um casamento se desfaz? Por causa do pecado. Né? Por que filhos brigam com os pais e pais brigam com os filhos? Por causa do pecado que o pai cometeu contra os filhos, por causa do pecado que os filhos cometeram contra os pais. Todos os problemas, todas as circunstâncias trágicas, desesperadoras, elas têm origem e causa no pecado. E somente a palavra de Deus tem a solução para o pecado. Né? Logo, é a palavra de Deus que tem a solução para todas as circunstâncias trágicas que ocorrem neste mundo. Porque todas elas têm causa e origem no pecado, e a Bíblia aponta para Jesus como aquele que soluciona o problema do pecado. É por isso que você deve ser específico no que pede a Deus. Por saber que na palavra de Deus você encontra a solução para toda e qualquer circunstância trágica e desesperadora própria deste mundo caído em pecado. Ao sentir-se desesperado, então, a pregação de hoje é continuação da pregação passada. Na pregação passada nós vimos os 2 primeiros versos. E com base nos 2 primeiros versos, nós afirmamos que ao sentir-se desesperado, você deve queixar-se para Deus com sinceridade, evitando a todo custo a murmuração irreverente contra Ele. E nós não vamos ter tempo de fazer uma revisão dessa pregação, porque do contrário, a gente não vai conseguir avançar para os versículos 13 e 4. Se você não se lembra ou não ouviu, eu recomendo que você entre no meu canal do YouTube, aqui eu estou, né? Sou um youtuber, né? Um youtuber com incríveis 55 inscritos no meu canal, né? Quer dizer, eu sou o cara, né? 55 inscritos. Você deve entrar lá no meu canal do YouTube e assistir. Assistir não, porque na verdade é só o áudio, né? Ouvir a pregação passada. Nessa pregação, nós vamos afirmar e provar o seguinte: ao sentir-se desesperado, faça os seus pedidos a Deus com especificidade. Não por ser necessário que você visualize aquilo que pede, não por você pensar ser mais sábio do que Deus ou tão poderoso quanto Ele, mas por saber que na sua palavra
você encontra a solução para todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras próprias deste mundo caído. No versículo 3, então de novo, na semana passada nós vimos os versículos 1 e 2, hoje nós vamos começar direto no versículo 3. No versículo 3, o Salmo 13, Davi clama a Deus para que Deus escute e atenda ao seu pedido. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Davi está pedindo que Deus o atenda, que Deus o ouça. Davi está pedindo para que Deus olhe para ele e responda ao seu clamor. Davi está pedindo para que Deus olhe para o seu sofrimento e o ajude. E aqui eu já começo afirmando algo que eu não coloquei no meu manuscrito aqui, mas dificilmente nós fazemos as nossas orações dessa forma. Né? Normalmente nós apenas listamos para Deus aquilo que nós queremos receber dele. Normalmente nós apenas listamos para Deus aquilo que nós queremos que ele faça por nós. Nós faríamos muito bem em aprender com Davi. Antes de pedir aquilo que nós queremos que Deus faça por nós, antes de pedir aquilo que nós queremos que Deus nos dê, nós devemos pedir que Deus nos ouça. Nós devemos pedir que Deus nos atenda, que o Senhor olhe para o nosso sofrimento. Olha para o meu sofrimento aqui, ó. Eu tô sofrendo aqui. Observa o meu sofrimento e então me atende, me ouve, faz aquilo que eu peço. Esse faz aqui não é uma ordem, né? É uma súplica. Faz, por favor, aquilo que eu estou pedindo. E o pedido de Davi nós encontramos na metade do versículo 3, né? Ilumina os meus olhos. E a gente pode pensar, mas que coisa estranha de se pedir para Deus, né? Ilumina os meus olhos. Ocorre que iluminar os olhos é uma expressão idiomática própria do hebraico que significa restaurar a força, restaurar a saúde, restaurar o vigor de uma pessoa. Por exemplo, talvez você se lembre daquela história em que Saul está na sua guerra contra os filisteus e Saul faz um juramento dizendo que será maldito todo aquele judeu, todo aquele israelita que comer alguma coisa antes que os filisteus sejam completamente derrotados. Só que o filho de Saul, Jonatas, ele não ouviu esse juramento feito por Saul. E ele pegou, ele estava lá no meio do campo de batalha, né? Ele viu uma colmeia de mel e ele pegou aquela colmeia e comeu o mel, né? E Saul descobriu, né? E Saul pensou, bom, eu não posso ser parcial, né? Eu disse que seria maldito todo aquele que comesse, o meu filho é maldito, logo ele deve morrer, né? O povo não deixou ele matar Jonatas, né? Mas eu quero me referir aqui ao comentário que Jonatas fez. Jonatas fez o seguinte comentário, olha aqui, ó. O povo, os filisteus, a gente não conseguiu impor uma derrota maior aos filisteus porque o povo estava cansado e com fome. Se o povo tivesse tido a liberdade de comer do despojo dos filisteus, eles teriam mais energia e capacidade para impor uma derrota maior aos filisteus. Olha o meu caso, eu comi esse pouquinho de mel e os meus olhos se aclararam, os meus olhos iluminaram. Quer dizer, essa ideia de os olhos serem iluminados tem a ideia de restaurar as forças de alguém. Entendeu? Restaurar a vitalidade de alguém. A pessoa está cansada, os olhos dela são iluminados, significa que ela recobrou as suas forças, ela não está mais cansada, né? Ou de repente a pessoa estava à morte e os olhos dela foram iluminados, ela foi salva daquela doença. Ela foi curada daquela doença, os olhos dela foram iluminados, ela recebeu saúde e vida novamente. Então é provável que a circunstância trágica e desesperadora enfrentada por Davi,
aqui no Salmo 13, é provável que essa circunstância fosse uma doença. Uma doença que consumia as forças de Davi. E uma doença cujo final seria a morte de Davi, porque ele conclui o versículo 3: ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Não há como afirmar isso aqui de forma com toda certeza, que a circunstância aqui era uma doença, mas é provável que fosse, né? E é provável que essa doença levaria à morte de Davi. Davi morreria com essa doença, e Davi está pedindo para Deus: me cura, ilumina os meus olhos, né? Restaure a minha força, restaure a minha saúde, restaure o meu vigor. E Davi aqui apresenta uma justificativa para o seu pedido a Deus, né? Davi não se limita a pedir que Deus ilumine os seus olhos. Davi não se limita a pedir que Deus o cure dessa doença. Não, Davi argumenta com Deus, Davi justifica o seu pedido. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Né? Me cure para que eu não venha morrer. Isso é outra coisa que muitas vezes nós não fazemos, desculpe. Nós não justificamos os nossos pedidos a Deus. E se a gente for analisar os Salmos, especialmente os Salmos, onde nós encontramos pessoas desesperadas pedindo coisas a Deus, pedindo a solução dos seus problemas, a gente vai perceber que todos eles justificam os seus pedidos a Deus. Ele não pede simplesmente me cure dessa doença. Ele diz: me cure dessa doença para que eu não adormeça na morte. Em outro salmo, ele vai dizer: Senhor, o Senhor não recebe louvor dos mortos, né? Os mortos não anunciam as tuas obras. Se eu morrer, quem é que vai louvar o Senhor? Se eu morrer, quem é que vai falar das suas obras para o teu povo? É um argumento, né? É uma justificativa. A segunda justificativa que Davi apresenta para o seu pedido a Deus, nós encontramos no versículo 4. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: olha, eu peço que o Senhor me cure, que o Senhor restaure a minha saúde, para que os meus inimigos e adversários não pensem que o Senhor concorda com eles ao julgarem que eu estou errado e eles corretos. Porque é isso que os inimigos de Davi estavam pensando aqui. Eles estavam pensando: olha só, Davi ficou doente lá, essa doença ia para a morte. Está comprovado para nós que Davi está errado. E está comprovado para nós que Deus concorda conosco que Davi está errado. É por isso que ele está doente. É por isso que ele está à morte agora. Porque ele está à morte porque Deus concorda conosco que nós estamos corretos e ele errado. Então essa é a segunda justificativa de Davi, né? Para que os meus inimigos e adversários não pensem que o Senhor concorda com eles ao julgarem que eu estou errado e eles corretos. Então, para resumir aqui, o argumento de Davi na sua oração no Salmo 13 é o seguinte: restaura a minha saúde, meu Deus, para que eu não morra. Restaura a minha saúde, meu Deus, para que os meus inimigos e adversários não pensem que o Senhor concorda com eles ao julgarem que eu estou errado e eles corretos. Esse é o pedido de Davi com as duas justificativas que ele apresentou a Deus para fundamentar o seu pedido. Nós devemos ser específicos nos pedidos a Deus, assim como Davi foi específico aqui. Davi está doente, Davi está à morte, e Davi é específico naquilo que ele pede a Deus, né? Ilumina os meus olhos, restaura a minha saúde, me cure dessa doença.
Não permita que eu morra. Não permita que os meus inimigos pensem que eles estão certos e eu errado. Nós devemos ser específicos nos pedidos a Deus, pedindo que Ele faça por nós e nos dê precisamente aquilo que nos livra da circunstância trágica e desesperadora na qual estamos. Se precisamos de uma cura, peçamos a Deus essa cura. Se precisamos de sustento, peçamos a Deus esse sustento. Se precisamos da restauração de um relacionamento, peçamos a Deus a restauração desse relacionamento. Se precisamos de um milagre, peçamos a Deus este milagre. E talvez você esteja pensando o seguinte: bom, mas dificilmente alguém se esqueceria da sua necessidade para pedir algo a Deus que não tem, que não precisa, né? Dificilmente alguém estaria à beira da morte, né? Na cama de um hospital. Dificilmente um crente estaria na cama de hospital morrendo, orando a Deus, pedindo um carro, né? Não, dificilmente isso aconteceria, né? A pessoa está lá clamando a Deus: Senhor, eu peço que o Senhor me dê um carro. Não, se a pessoa está numa cama de hospital à beira da morte, e ela é alguém que crê em Jesus, um crente em Jesus, um cristão, essa pessoa está orando de forma específica para a restauração da sua saúde, né? Então talvez você esteja pensando: isso que o João está falando não faz muito sentido, né? Porque se eu estou doente, eu não vou pedir para Deus um carro, eu vou pedir para Deus a minha cura. Eu quero, no entanto, chamar a atenção para outra questão. O receio de que Deus frustre a esperança que temos de receber dele aquilo que pedimos. O receio de que a nossa esperança de receber de Deus aquilo que nós pedimos seja frustrada. Se você já orou por um assunto, por um tempo, sem receber resposta alguma, são grandes as chances de você desenvolver esse receio, né? O receio de que Deus não fará por você, nem te dará aquilo que você pede a Ele. Frustrando assim a esperança que você tinha de receber dele o que você pedia. Né? Você começou a orar, você orou por uma semana, 2, 3, 4 semanas, você orou por um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Só que aparentemente Deus não está te ouvindo. Deus aparentemente está se comportando como aquele vizinho na parábola que Jesus contou, né? Você está batendo na porta e o vizinho está dizendo: não, já é tarde demais, eu já me deitei aqui na minha cama, eu não vou levantar agora para te dar aquilo que tu precisa. Você está orando por 6 meses e Deus parece ser aquele juiz daquela outra parábola que Jesus contou, né? Aquela viúva todos os dias ia se encontrar com um juiz quando ele estava chegando no tribunal, e ela insistia que ele fizesse justiça. E todos os dias aquele juiz desprezava aquela viúva. Então você está orando por 6 meses e você começa a ficar com esse receio. Eu estava com a esperança que Deus ia me dar isso que eu estou pedindo, mas agora eu estou com medo que essa minha esperança vai ser frustrada. Eu estou com medo que Deus não vai me dar aquilo que eu estou pedindo a Ele. Eu estou com medo que Deus não vai fazer aquilo que eu estou pedindo a Ele. E aqui é que está o problema, sabe por quê? Quando somos específicos nos pedidos que fazemos a Deus, a esperança que temos de receber aquilo que nós pedimos aumenta. Né? Quando você é específico, quando você de fato especifica: Senhor Deus, isso aqui é que vai resolver o meu problema. Ó. O meu problema é esse e a solução para o meu problema é isso aqui. Ó. Quando você é específico nos pedidos que você faz a Deus, a esperança que você tem de receber aquilo que pede, ela aumenta.
E todos nós sabemos que é difícil superar a dor, é difícil vencer a dor de uma esperança frustrada. Né? Eu, desde cedo, aprendi a não ter muita esperança. Eu tinha o quê? Eu devia ter uns 16, 17 anos, quando eu estava estudando no Liberato, e tinha uma disciplina bem difícil, no terceiro ano, eletrônica geral. E no final do ano eu sabia que eu não tinha, eu sabia o quanto eu precisava para passar, e eu sabia que eu não tinha conseguido aquilo que eu precisava para passar. Então, quando eu fui até o Liberato para saber qual tinha sido a minha média, eu não fui com a esperança de que, eu passei. Eu não fui com a esperança de pensar, não, eu não vou precisar ficar, não é recuperação, mas no caso essa matéria, eu não precisaria repetir o terceiro ano, mas eu teria que repetir ela. Eu estaria no quarto ano, mas eu teria que repetir ela ainda como se eu estivesse no terceiro ano. Né? Eu fui para o Liberato, eu subi a lomba aqui, atravessei a BR, subi o morro, tendo certo que no ano que vem, no próximo ano, eu teria que repetir essa matéria, essa disciplina. E eu fiz isso propositadamente. Por quê? Porque antes eu pensei o seguinte: se eu for com a esperança de que eu não vou precisar fazer isso, e quando eu chegar lá eu vou perceber que eu vou ter que fazer, eu vou ficar triste. Agora, se eu já assumir que eu vou ter que repetir a matéria, e eu chegar lá e descobrir que eu não vou precisar, eu vou ficar feliz. Né? Então, eu percebi que o segredo era não ter esperança alguma. Né? A estratégia é abandonar a esperança. Se tu abandona a esperança, se tu recebe aquilo que tu realmente tinha medo de receber, tu já assumia que aquilo ia acontecer. Né? Quer dizer, não vai ser um baque nenhum. Eu já sabia que eu ia ter que repetir mesmo, então quer dizer. Né? Agora, se tu abandona a esperança e tu recebe uma notícia boa, tu fica alegre. Né? Muitas vezes nós fazemos isso com relação a Deus. Oi? Não. Não porque, não porque o professor ele, a menos que tu fosse muito mal, aí sim. Mas eu fiquei apenas alguns décimos da média que eu precisava, né? Então, quando tu ficasse apenas alguns décimos, ele te dava aquilo ali como cortesia, né? Agora, se tu fosse um aluno realmente muito, muito mal, não apenas o bom comportamento, mas a questão, né, se ele realmente percebesse que... Porque aquele professor também, ele era o seguinte, né? Ele não facilitava as coisas. Não, esse era o professor de física. Esse era o professor de física. Tu já tinha um ponto, se tu acertasse o teu nome na prova, tu já tinha um ponto garantido. Né? Não, esse era outro. E pior que um dia ele falou que tinha gente que nem esse um ponto ganhava porque conseguia errar o próprio nome. Né? Aí é difícil. Aí realmente é difícil. Mas, de qualquer forma, esse professor, normalmente as provas tinham duração de 2 períodos, né? Mas o que ele fazia? Ele pegava o período de um outro professor, porque a prova dele tinha duração de 3 períodos. A prova dele tinha 5 questões, mas na verdade cada questão era uma página. Então era 5 questões, 5 páginas. Por quê? Porque a quantidade de cálculo que tu tinha que fazer ia ocupar a página, a frente da página e o verso dela. Então, quer dizer, não era uma coisa muito, muito fácil, e ele não fazia questão de facilitar, ele fazia questão de dificultar. Tanto que eu não cheguei a pegar essa fase, mas alunos que já tinham cursado com ele falaram que um dia ele resolveu fazer uma prova, não uma prova subjetiva, quando tu tem que desenvolver a resposta e apresentar a resposta, ele fez uma prova objetiva, né? Onde tu tem ali as opções, né? Que tu vai escolher entre A, B, C, D e E. Né? E em todas as questões, a opção E era a seguinte: SMS. Só o Mota sabe. O nome dele era Mota, né?
Sim, sim. Uhum. É, exatamente. Então, quer dizer, o cara dificultava tanto que mesmo quando ele ia fazer uma prova objetiva, uma das opções para o aluno escolher é o seguinte: só o Mota sabe, só o professor sabe, não tem como saber qual é a resposta certa para essa questão, né? Mas como eu fiquei apenas alguns décimos da média que eu precisava, ele me deu aquilo que eu precisava e eu não precisei repetir. Mas, de qualquer forma, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós percebemos a nossa esperança aumentando e a gente já teve a experiência anterior de ter a esperança frustrada e a gente percebeu quão dolorido é ter a esperança frustrada. Tu esperava que uma coisa ia acontecer e quando você percebe é o exato oposto do que aconteceu. Então muitas vezes a gente usa essa tática, a gente pensa, não, eu não quero ter esperança de que Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo a Ele, porque se Deus não me dá, eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar triste por Deus não ter me dado. E se Deus me dá, eu vou ficar feliz. Mas o que eu não quero, o que eu não quero experimentar é a frustração de não receber aquilo que eu pedi a Deus. Então eu não quero que essa minha esperança de receber aquilo que eu peço a Deus, eu não quero que essa esperança aumente. Eu não quero ter esperança alguma. E para evitar que essa esperança aumente, muitas vezes nós nos escondemos atrás da vontade de Deus. Após especificarmos o nosso pedido a Deus, nós desfazemos essa especificidade, terminando a oração com: mas seja feita a tua vontade. Eu peço que o Senhor me cure dessa doença, mas seja feita a tua vontade. Eu peço que o Senhor me dê esse emprego. O Senhor sabe, olha só a dificuldade que a minha família está passando. Eu preciso de um emprego melhor, um emprego que pague mais, um emprego que me dê a capacidade de estar mais tempo presente com a minha família. Eu peço que o Senhor me dê esse emprego. Mas seja feita a tua vontade. Eu peço que o Senhor restaure esse relacionamento. Né? Esse relacionamento pode ser marido e mulher, pode ser pais e filhos, pode ser um relacionamento avós e netos, tios, sobrinhos, entre amigos que brigaram, vizinhos que estão em rixa, um colega de trabalho com o qual você não se dá, né? Eu peço que o Senhor restaure esse relacionamento. Mas seja feita a tua vontade. Quando eu coloco esse mas, seja feita a tua vontade, eu estou assumindo que a vontade de Deus não é me curar, né? Eu estou assumindo que a vontade de Deus não é me dar a capacidade de sustentar a minha família através desse emprego melhor. Eu estou assumindo que não é da vontade de Deus restaurar esse relacionamento, seja relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos e assim por diante. Eu estou assumindo isso, né? Por que eu estou assumindo? Porque eu coloco esse mas. Esse mas é uma adversativa, né? É uma conjunção adversativa. Ela coloca duas ideias em oposição uma à outra. Eu peço que o Senhor me cure, ou peço que o Senhor cure o fulano de tal, mas seja feita a tua vontade. Eu peço que o Senhor me dê um emprego, ou dê um emprego para o fulano de tal, mas seja feita a vontade. Eu peço que o Senhor restaure o meu relacionamento, ou eu peço que o Senhor restaure o relacionamento do irmão fulano de tal com a irmã fulana de tal. Os dois são casados, mas por alguma razão se separaram. Eu peço que o Senhor restaure esse relacionamento, mas seja feita a tua vontade. Esse mas seja feita a tua vontade é a nossa forma de acabar com qualquer esperança, né? Eu estou pedindo que Deus me cure, mas eu tenho medo que Deus não vai me curar.
Eu estou com medo de ter a minha esperança frustrada. Então eu me escondo atrás da vontade de Deus. E você deve estar pensando, tá, mas por acaso é errado orarmos para que Deus faça a sua vontade? Jesus não ensinou a orarmos para que Deus faça a sua vontade? Depende do que nós queremos dizer com vontade de Deus, e também depende, é errado, olha só, quero que vocês prestem atenção. É errado orar para que Deus faça a sua vontade, dependendo do que nós queremos dizer com vontade de Deus e dependendo da nossa motivação ao apelarmos à vontade de Deus. Tá? É correto apelarmos à vontade de Deus, desde que de fato almejemos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu, conforme a oração que Jesus ensinou. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então você está correto ao apelar à vontade de Deus, caso de fato você almeje que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Ocorre que assim como é possível apelar à sabedoria de Deus para esconder o medo de ter a esperança frustrada, assim também é possível apelar à vontade... Desculpe, eu afirmei algo errado aqui. Assim como é possível apelar à sabedoria para esconder o teu medo, a tua covardia, assim também é possível apelar à vontade de Deus para proteger-se contra a frustração de não receber aquilo que se pede a Ele. Como é possível alguém apelar à sabedoria para esconder o seu medo, para esconder a sua covardia? Imagine um cenário em que, se você for fiel a Jesus, você vai perder o emprego. Se você for fiel a Jesus, você vai perder o bom emprego que tem e, consequentemente, o bom salário que você recebe. E você sabe que deve amar mais a Jesus do que o bom salário que você recebe. Porque, do contrário, você vai ser um idólatra por amar mais o dinheiro do que Jesus. Mas você começa a justificar o teu amor idólatra ao dinheiro, afirmando que ser fiel a Jesus também significa amar a família e fazer de tudo para cuidar dela. Né? E você prossegue contemporizando o teu amor idólatra ao dinheiro, citando Paulo de forma imprópria. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Isso é 1 Timóteo 5:8. E você prossegue afirmando que, se perder o emprego, você não vai conseguir sustentar a família. Então você terá negado a fé e será pior que o infiel. Você conclui, então, que é necessário agir com sabedoria para não perder o emprego e o bom salário que você recebe, para que você não negue a fé e não seja pior do que o incrédulo. Mas neste caso, agir com sabedoria significa deixar de ser fiel a Jesus para não perder o emprego. Ironicamente, você afirma ser necessário deixar de ser fiel a Jesus para não negar a fé. Você afirma ser necessário deixar de ser fiel a Jesus para não negar a fé. Você afirma ser necessário portar-se como um descrente para não se tornar pior do que o incrédulo. O que é um contrassenso, né? Mas olha só, você está apelando à sabedoria para esconder o medo que tem de perder o emprego e o medo que tem de perder o bom salário que recebe. Né? Se você for fiel a Jesus, você perde o emprego. Mas você não quer perder o emprego. Ou seja, você não quer ser fiel a Jesus. Mas você disfarça essa tua vontade de não querer ser fiel a Jesus
com a sabedoria. Você diz, não, tem que ser sábio. Tem que agir com sabedoria. Entendeu? Então, ó, você está apelando à sabedoria para esconder o teu medo, para esconder a tua covardia, para esconder a tua infidelidade a Jesus. Do mesmo modo, é possível apelar à vontade de Deus para se proteger contra a frustração de não receber o que você pede a Ele. É necessário, então, que você considere qual é a tua motivação ao apelar à vontade de Deus. Você apela à vontade de Deus porque realmente almeja que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu? Ou você apela à vontade de Deus para se proteger contra a dor de ver frustrada a tua esperança? Se após especificar para Deus o que você precisa que Ele faça por ti, aquilo que você precisa que Ele te dê, você conclui com a expressão, mas seja feita a tua vontade, é provável que você está apelando à vontade de Deus para proteger-se contra a frustração de não receber aquilo que pede a Deus. E você está fazendo isso, provavelmente, por não ter a certeza de que aquilo que pede a Deus é de fato a vontade dele. Né? Essa dúvida é indicada pela inserção de alguma conjunção adversativa, como mas, porém, contudo. Você insere essa conjunção adversativa entre o que você pede a Deus e o teu apelo à vontade de Deus, como, por exemplo, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor faça isto por mim e me dê aquilo. Mas, de qualquer forma, seja feita a tua vontade. E nesse ponto, você deve estar se lembrando de como no jardim do Getsêmani, Jesus fez exatamente isso. No jardim do Getsêmani, Jesus interpôs uma conjunção adversativa entre o que ele pediu a Deus e o apelo que ele fez à vontade de Deus. Né? Ele disse, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, né? Conjunção adversativa, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Você está pensando, tá bom, mas tu está dizendo que a gente não deve fazer isso, mas Jesus fez isso no jardim do Getsêmani. Eu estou citando essa passagem não porque eu vou explicá-la agora, uma vez que nós não temos tempo para isso, né? Já é 9h10 praticamente, e eu tenho que terminar em no máximo 20 minutos, né? Então, eu não tenho tempo para explicar Jesus no jardim do Getsêmani. Eu estou citando essa passagem para indicar que eu estou ciente de que nela Jesus faz o que eu estou dizendo que você não deve fazer. Eu estou ciente disso. Eu creio que a circunstância enfrentada por Jesus, começando no jardim do Getsêmani, até a sua crucificação e morte, é uma circunstância única e irrepetível. Logo, eu não creio ser adequado compararmos as nossas orações a essa oração específica que Jesus fez, feita em meio a uma circunstância única e irrepetível. Além disso, o mesmo Jesus que no jardim do Getsêmani interpôs uma conjunção adversativa entre o que ele pedia a Deus e o seu apelo à vontade de Deus, esse mesmo Jesus ordenou que ao orarmos a Deus, não interpuséssemos nenhuma conjunção adversativa entre o que pedimos a Ele e o apelo que fazemos à vontade de Deus. Olha só, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Note como os pedidos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje,
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses três pedidos não estão interpostos com uma conjunção adversativa ao apelo anterior à vontade de Deus. Pelo contrário, a suposição básica é que esses pedidos estão incluídos na vontade de Deus. Por que eu oro para que Deus dê o pão? Por que nós devemos orar para que Deus nos dê o pão de cada dia? Porque essa é a vontade de Deus. Oi? Isso, nós vamos chegar nesse versículo daqui a pouquinho. Por que eu devo orar para que Deus... Por que nós devemos orar, né? Porque é na primeira pessoa do plural. Por que nós devemos orar para que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores? Porque essa é a vontade de Deus. Por que nós devemos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal? Porque essa é a vontade de Deus. Esses pedidos, eles não estão contrapostos à vontade de Deus. Pelo contrário, eles estão contidos na vontade de Deus. Ou seja, segundo a oração que Jesus ordenou a nós, que somos seus discípulos, não faz sentido inserir uma conjunção adversativa entre o apelo à vontade de Deus e os pedidos que nós fazemos a Ele. Concluímos, então, que quando você insere uma conjunção adversativa entre o pedido que você faz a Deus e o apelo que você faz à sua vontade, quando você coloca um mas, um porém, um contudo, entre o pedido e o apelo que você faz à vontade de Deus, você demonstra não saber se o que você está pedindo a Deus é de fato a vontade dele. E você então interpõe essa conjunção adversativa exatamente porque você não quer ver não quer se ver frustrado, né? Você não quer ter a esperança frustrada. Por isso, então, você coloca mas, porém, contudo, e assim por diante. Para ter a certeza de que os pedidos que você faz, então, como é que você soluciona isso? Se assegurando que aquilo que você pede a Deus é da vontade dele. É assim que você soluciona, né? Você está com dúvida. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo a minha cura? Ou eu estou pedindo a cura do irmão fulano de tal. Ou então eu estou pedindo a cura de um amigo, de um parente meu que não é crente, mas eu estou pedindo a cura dessa pessoa. Eu estou pedindo a restauração desse relacionamento. Eu estou pedindo o sustento, que Deus me deu um emprego para mim, para o fulano de tal. Será que isso que eu estou pedindo a Deus é da vontade dele? Essa é a tua dúvida, né? Você resolve essa dúvida se assegurando que aquilo que você pede a Deus é, de fato, a vontade dele. E para ter a certeza de que os pedidos que você faz a Deus se conformam à sua vontade, é necessário que você entenda que a Bíblia usa a expressão vontade de Deus em pelo menos dois sentidos diferentes. A Bíblia pode usar vontade de Deus para se referir à vontade decretiva de Deus ou para se referir à vontade preceptiva de Deus. O que é a vontade decretiva? A vontade decretiva de Deus são os seus decretos. Aquilo que Deus soberanamente determinou que vai acontecer na história. Essa é a vontade decretiva de Deus. Aquilo que Deus decretou que vai ocorrer na história. Aquilo que Deus decretou que ocorreria hoje. Né? Aquilo que Deus decretou que vai ocorrer daqui a 5 minutos. Aquilo que Deus decretou que vai ocorrer amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Essa é a vontade decretiva de Deus. Com exceção dos eventos históricos profetizados na Escritura, a vontade decretiva de Deus é secreta, é misteriosa. Nós não temos acesso a ela. Deus não nos dá conhecimento do que Ele decretou que vai acontecer amanhã, né? Nós só saberemos o que Deus decretou para acontecer amanhã quando aquilo que Ele decretou vier de fato a acontecer, né?
É assim que nós tomamos conhecimento da vontade decretiva de Deus. O que Deus decretou para ocorrer hoje foi aquilo que ocorreu hoje. É assim que nós tomamos conhecimento do que Deus decretou para ocorrer no dia de hoje. Já a vontade preceptiva de Deus são os seus preceitos. As leis de Deus, os mandamentos de Deus, inclusive as promessas de Deus. A vontade preceptiva de Deus é tudo aquilo que a Escritura nos ordena e nos promete como sendo bom, agradável, perfeito e desejável a Deus. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Quando você orar a Deus e fizer os seus pedidos a Ele de forma específica, a única coisa que deve ocupar a tua mente é a vontade preceptiva de Deus. É aquilo que você encontra na Bíblia. Não aquilo que Deus decretou, mas que Ele não revelou na Bíblia. Isso deve ser assim, porque quando Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, essa tua vontade aqui se refere à vontade preceptiva de Deus. Não a sua vontade decretiva. Porque se fosse a vontade decretiva, a gente não precisaria orar. Porque a vontade decretiva, ela sempre ocorre. Ninguém precisou orar para que aquilo que ocorresse hoje, aquilo que Deus determinou que ocorresse hoje, viesse de fato a ocorrer. Porque a vontade decretiva de Deus sempre ocorre. A oração que Jesus ordena que nós façamos, seja feita a tua vontade, essa tua vontade é a vontade preceptiva de Deus. Qual é a vontade preceptiva de Deus? Qual é a vontade expressa por Deus na sua palavra para o Brasil? Que as autoridades brasileiras se rendam a Jesus Cristo, né? Conforme o Salmo 2. Essa é a vontade preceptiva de Deus para as autoridades brasileiras. Que desde o presidente da República, passando pelos seus ministros de Estado, passando pelos senadores, deputados federais, chegando aos governadores, deputados estaduais, chegando aos municípios com seus prefeitos e vereadores, é que todos eles se rendam a Jesus Cristo e passem a governar de acordo com a determinação de Jesus na sua palavra, punindo aqueles que fazem o mal e recompensando aqueles que fazem o bem, conforme Paulo determina em Romanos 13. Né? O magistrado deve ser terror não para as boas obras, e sim para as más. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, essa tua vontade não é aquilo que Deus decretou que vai ocorrer, não, é aquilo que Deus determinou na sua palavra que deve ocorrer. Entendeu? É as autoridades se rendendo a Jesus. O povo também se rendendo a Jesus. A dúvida que você tem se aquilo que pede a Deus é a sua vontade ou não, decorre do fato de que, ao fazer os teus pedidos a Deus, você está pensando na sua vontade decretiva e não na sua vontade preceptiva. Ao orar a Deus pedindo a cura de uma doença, você fica imaginando, será que Deus determinou de fato que vai me curar ou não? Então você fica com dúvida, né? Você ora a Deus para ser curado, mas você fica, será que Deus determinou realmente que vai me curar? Você ora pela cura de alguém e você fica pensando, será que Deus determinou que vai curar aquela pessoa? Ou será que Deus determinou que Ele vai recolher aquela pessoa através daquela doença? Ao orar a Deus pedindo um emprego, você fica imaginando, será que Deus realmente determinou que eu tenha esse emprego? Que me paga mais, que me dá mais tempo para passar com a minha família? Ou será que Deus determinou que eu sempre vou ficar nesse emprego aqui, que eu tenho que me matar trabalhando e ganho pouco? Né? Ao orar que Deus restaura um relacionamento, o teu relacionamento com o teu cônjuge, por exemplo, ou com os seus filhos, você fica imaginando, será que Deus determinou isso? Ou será que Deus determinou que a minha família vai ser como tantas outras famílias que se desfazem e nunca mais se reconciliam?
Quando você ora por um milagre, você fica pensando: será que realmente Deus decretou que vai realizar esse milagre ou não? A questão é a seguinte: ao orar a Deus pedindo a cura de uma doença, não é da tua alçada se preocupar se Deus decretou ou não essa cura. Ao orar a Deus pedindo um emprego, não é da tua alçada se preocupar se Deus de fato decretou ou não que você consiga esse emprego. Ao pedir que Deus restaure um relacionamento, não é da tua alçada se preocupar se Deus decretou ou não a restauração daquele relacionamento. Da mesma forma, ao pedir um milagre, não é da tua alçada se preocupar se Deus decretou ou não a ocorrência desse milagre. Ao orar a Deus, tudo o que deve ocupar a tua mente é a vontade preceptiva de Deus, os seus preceitos, as suas leis, os seus mandamentos e as suas promessas que você encontra na Bíblia. Essa é a única coisa que deve ocupar a tua mente. Ao orar a Deus, tudo que deve ocupar a tua mente é o que Deus, nos seus preceitos, leis, mandamentos e promessas, afirma ser bom, agradável, perfeito e desejável a Ele. Ao orar a Deus por uma cura, tenha em mente que o Deus triuno a quem você ora se gloria de ser o Deus que cura o seu povo. É isso que você tem que ter em mente. O Deus a quem eu estou orando se gloria de ser o Deus que cura o seu povo. Né? Deus se gloria para Israel. Eu sou o Deus que te curo. Eu sou o Deus que te curo. Não é Baal, não é Azerá. Eu sou o Deus que te curo. Ao orar a Deus por um emprego, tenha em mente que o Deus triuno a quem você ora se gloria de ser o Deus que provê sustento para o seu povo. Ao orar a Deus pela restauração de um ou mais relacionamentos, tenha em mente que o Deus triuno a quem você ora se gloria de ser o Deus reconciliador e pacificador. Através de Jesus, ele reconciliou a humanidade pecadora consigo mesmo. E ao reconciliar a humanidade pecadora consigo mesmo, ele também reconcilia as inimizades que existem nos nossos relacionamentos pessoais. Ele pacifica essas inimizades, essas intrigas. Então, ao orar a Deus pela restauração de um ou mais relacionamentos, tenha em mente que o Deus triuno a quem você ora se gloria de ser o Deus reconciliador e pacificador. Ao orar a Deus por um milagre, tenha em mente que o Deus triuno a quem você ora se gloria de que os deuses falsos não são capazes de realizar os milagres que ele realiza a favor do seu povo. Orando deste modo, em vez de interpor os teus pedidos a Deus, a sua vontade, com uma conjunção adversativa, como quem diz: eu não sei se o que eu estou pedindo ao Senhor é de fato da tua vontade. Ao orar deste modo, você na verdade está usando a vontade de Deus como um argumento a mais a favor do que você pede a Ele. Como quem diz: eu peço que o Senhor faça isso, pois esta é a vontade do Senhor expressa na tua palavra. Ao orar por cura, afirme: peço que o Senhor me cure, pois essa é a tua vontade, uma vez que o Senhor se gloria de ser o Deus que cura o seu povo. Ao orar por um emprego, afirme: peço que o Senhor me dê um emprego, pois essa é a tua vontade, uma vez que o Senhor se gloria de ser o Deus que sustenta o seu povo. Ao orar pela restauração de relacionamentos, afirme: peço que o Senhor restaure esse relacionamento, pois essa é a tua vontade, uma vez que o Senhor é o Deus reconciliador e pacificador. Ao orar por um milagre, afirme: peço que o Senhor realize este milagre, pois esta é a tua vontade, uma vez que o Senhor se gloria de ser o único Deus, o único capaz de realizar milagres. Ao orar deste modo, você não está mais usando a vontade decretiva de Deus como desculpa para as suas dúvidas e para se proteger contra uma possível frustração da tua esperança. Não, agora você está usando a vontade preceptiva de Deus como um argumento a mais a favor dos pedidos que você faz a Deus.
pois é a vontade preceptiva de Deus, ou seja, tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus, é isso que te dá a certeza de aquilo que você pede a Deus é de fato a vontade dele, é de fato bom, agradável, perfeito e desejável a ele. Então, em vez de usar a vontade de Deus como algo que contraria aquilo que você pede a Deus, use a vontade de Deus como uma justificativa a mais para as orações que você faz a ele. Porque a partir do momento que você orar conforme a vontade preceptiva de Deus revelada na Escritura, a partir desse momento você terá a certeza que vai receber de Deus aquilo que pede a ele. Conforme o Luiz adiantou ali, o apóstolo João escreve. Né? Eu vou ler para vocês aqui 1 João 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu confesso para vocês que por algum tempo eu entendia essa vontade de Deus aqui como sendo a vontade decretiva de Deus. Se o meu pedido coincidir com aquilo que Deus decretou, então eu tenho certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo a Deus. Mas depois de um tempo eu percebi que isso não faz nenhum sentido. Porque eu não tenho acesso à vontade decretiva de Deus, né? Eu não sei aquilo que Deus decretou que vai ocorrer. Então eu nunca poderia ter a certeza de que eu estou pedindo segundo a vontade de Deus. E eu percebi então que nesse versículo aqui, João está se referindo à vontade preceptiva de Deus. Se eu oro conforme a sua vontade, se eu oro conforme aquilo que eu encontro na Bíblia. Se nós orarmos conforme aquilo que nós encontramos na Bíblia, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu estou cada vez mais convencido que a solução para todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras próprias deste mundo caído em pecado e, vez ou outra, enfrentadas por nós, a solução de cada uma dessas circunstâncias são encontradas na vontade preceptiva de Deus. São encontradas na Escritura, na Bíblia, naquilo que Deus, na sua lei, mandamentos e promessas, afirma ser bom, agradável, perfeito e desejável a Ele. Porque pensa só, imagina só uma família que está se desfazendo. Essa família está se desfazendo por desobedecer a Deus, por causa do pecado. É o pecado que está criando desavenças entre marido e mulher, entre pais e filhos, e entre um irmão e outro irmão. É o pecado. É o pecado que os pais cometeram contra os seus filhos, é o pecado que os filhos cometeram contra os seus pais, é o pecado que um irmão cometeu contra o outro. É por isso que essa família está se desestruturando, se desfazendo. Qual é o primeiro passo em direção à reconciliação dessa família? Conversão a Jesus, né? Quando marido e mulher se converterem a Jesus através do arrependimento de pecados e fé nele, quando pais e filhos se converterem a Jesus através do arrependimento de pecados e fé nele, quando os irmãos se converterem a Jesus através do seu arrependimento de pecados e fé em Jesus, essa família vai começar a ser restaurada. Porque a partir desse arrependimento de pecados e fé em Jesus, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a obedecer a palavra de Deus, né? O marido vai começar a obedecer a palavra de Deus com respeito ao seu relacionamento com a sua esposa. A esposa também vai começar a obedecer a palavra de Deus no seu relacionamento com o seu esposo. Os pais vão começar a obedecer a palavra de Deus com respeito aos seus filhos. Os filhos vão começar a obedecer a palavra de Deus com respeito aos seus pais. Os irmãos vão começar a obedecer a palavra de Deus com respeito aos seus relacionamentos. Então um vai confessar o seu pecado ao outro,
Né? O marido vai confessar o pecado à esposa e a esposa vai perdoar. A esposa vai confessar o pecado ao marido, o marido vai perdoar. Os pais confessarão os seus pecados aos filhos e os filhos vão perdoar. Os filhos vão confessar os seus pecados aos pais, os pais vão perdoar. Um irmão vai confessar o pecado ao outro irmão e será perdoado. Toda e qualquer circunstância trágica e desesperadora tem a sua origem e causa no pecado. Deste modo, a Bíblia, a palavra de Deus, tem a solução para todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras. Então nós podemos ter a certeza de que, se procurarmos na Bíblia, nós vamos encontrar a solução para qualquer problema que nós estivermos enfrentando. Então nós devemos procurar na palavra de Deus a solução e pedir que Deus cumpra essa solução nas nossas vidas. Né? O relacionamento, o casamento está se desfazendo. Aquele que se considera crente em Jesus, ele deve orar a favor da conversão do seu cônjuge. Orar para que Deus traga salvação àquela pessoa. Para que Deus conduza aquela pessoa ao arrependimento de pecados e fé em Jesus. Porque, de fato, essa é a única esperança de reconciliação daquele casamento. Porque enquanto aquele que está causando a separação, aqui eu estou imaginando que um cônjuge é crente verdadeiro e o outro não é, tá? Enquanto aquele que não é está causando a separação por meio do seu pecado, enquanto ele não se arrepender, não existe esperança de reconciliação, né? Mas a partir do momento que ele se arrepende de fato dos seus pecados e crê em Jesus, a reconciliação está praticamente realizada. Não tenha medo de ter a tua esperança frustrada por Deus. Não se esconda atrás da vontade decretiva de Deus, a qual você não conhece. Pelo contrário, use a vontade preceptiva de Deus, use a Escritura, use os mandamentos, use as promessas de Deus como mais uma justificativa que garante e embase os teus pedidos a Ele e a resposta dele a ti. Você deve ser específico nos pedidos que faz ao Papai Noel, por saber melhor do que o bom velhinho o que de fato você precisa e quer. Mas essa não é nem de longe a razão pela qual você deve ser específico nos pedidos que faz a Deus em oração. Você deve ser específico ao fazer os seus pedidos a Deus por saber que na sua palavra você encontra a solução para todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras próprias deste mundo caído em pecado. Então demonstre para Deus que você realmente está interessado na solução dessa circunstância. Como você vai demonstrar isso? Pedindo para Deus aquilo que Ele próprio aponta na sua palavra como a solução para o teu problema. Encontre na palavra de Deus aquilo que é a solução para o teu problema. E então peça que Deus realize isso na tua vida. Ao sentir-se desesperado, faça os teus pedidos a Deus com especificidade. Não por ser necessário que você visualize aquilo que está pedindo.
Não por pensar que você é mais sábio do que Deus e se você não for específico o suficiente, Deus vai cometer algum erro em te dar aquilo que você pede, em responder a tua oração, e tampouco por pensar que você é tão poderoso quanto Ele, por pensar que você tem a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe ainda. Não. Seja específico nos pedidos que você faz a Deus, por saber que na sua palavra você encontra a solução para todas as circunstâncias trágicas e desesperadoras próprias deste mundo caído em pecado. Amém.